Agora no Metrópolis. Vocês estão ocupando o parque? A gente não chama de ocupação, a gente chama de uma vigília. Não sei se tem necessidade de mais um empreendimento aqui, sendo que poderia ser um parque. Como é a última área permeável da região, vai fazer uma falta terrível. É tão prazer, o carnaval gourmet. Tem gente que faz marchinha política, tem gente que faz marchinha que fala coisas divertidas, loucas, né? Você cai, não tô molhada, eu sou sereia da cantareira. Just come to break down pressure, rule equality is. Wipe away transgression, set the captive. Olá, boa noite. De um lado, a sociedade civil organizada em um movimento que luta pela manutenção de uma rara área verde no centro de São Paulo. Do outro, duas construtoras, donas do terreno, que pretendem fazer ali um grande empreendimento imobiliário. Essa queda de braço em São Paulo tem nome: Parque Augusta. Uma área verde em pleno centro de São Paulo. Uma das poucas que ainda conta com espécies nativas da Mata Atlântica. Ele é maravilhoso, tem umas árvores antigas, é divino. É tudo que nós precisamos. Ele é bem grande, 40% é Mata Atlântica, é lindo. O terreno de 25 mil metros quadrados, o equivalente a quase 4 campos de futebol, fica próximo à Consolação, entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá. Objeto de desejo de construtoras e de preocupação para os moradores vizinhos. Querem construir 5 torres lá, que vai ter um estacionamento de 5 níveis. Então isso vai trazer muitos carros, por exemplo, muita gente para uma área da cidade que não tem a infraestrutura suficiente. Não sei se tem necessidade de mais um empreendimento aqui, sendo que poderia ser um parque. Como é a última área permeável da região, vai fazer uma falta terrível. O futuro do terreno é uma discussão que dura mais de 40 anos. A prefeitura chegou a sancionar uma lei há pouco mais de um ano, aprovando a criação do Parque Augusta. Mas pouco depois, a construção de torres comerciais no terreno foi liberada, com a condição de manter um parque aberto à população. Totalmente inconsequente fazer mais um empreendimento. Quando eles começarem a escavar aí, as árvores com certeza não vão aguentar e vão cair. A região é muito valorizada. Casarões antigos, prédios e terrenos estão dando lugar a grandes empreendimentos. Não é à toa que estamos sem água, né? O movimento Organismo Parque Augusta luta pela transformação da área em parque público, 100% verde. E para impedir a construção do terreno, estão acampando no lugar há quase um mês, organizando eventos para mantê-lo ocupado e garantindo a passagem de pedestres dentro da área. Vocês estão ocupando o parque? A gente não chama de ocupação, a gente chama de uma vigília. Na verdade é uma vigília para que o portão não volte a ser fechado. A gente defende uma preservação 100% da mata e uma regeneração do que já está degradado. A descriminalização do movimento, né? Porque já é um movimento que existe há anos e já tem pessoas sendo processadas, né? Mais de 20 anos a gente está brigando pelo Parque Augusta e não vamos desistir. Embora parece que as construtoras já conseguiram vários selos, né, para construção. É uma pena, deveria continuar sendo parque. E quem está aqui no nosso estúdio para conversar sobre o destino do Parque Augusta é a Nádia Somek, que é presidente do Compresp, o Daniel Biral e o Augusto Anéas, que são dois ativistas do organismo Parque Augusta. Então, boa noite a vocês, obrigada por terem vindo aqui no programa. Nádia, eu queria que você começasse falando, explicando qual é a posição da Prefeitura em relação ao Parque Augusta hoje.
todo mundo quer um parque. Eu acho que isso é um consenso e a questão é que tamanho esse parque vai ter. A gente precisa refletir a respeito das condições de ter esse parque, de obter esse parque. É um terreno privado, não é um terreno público. Para ele se tornar público, ele precisa ser desapropriado, o que custaria aos cofres públicos muito dinheiro. Pois é, eu soube que a prefeitura tentou comprar, mas não tinha esse dinheiro, digamos, disponível ali. Pois é, e só para ter uma ideia da ordem de grandeza, o orçamento de São Paulo é 50 bilhões e a USP, em crise, é de 5 bilhões. Então, 10% é pouquinho. Claro. Né? Se a USP está em crise, imagina a crise de São Paulo. Então, acho que essa é a primeira questão. É um terreno privado que requer muito recurso para desapropriação e movimentos de outros lugares da cidade. De quanto seria esse número para desapropriar? Começou com 50 milhões, mas a cada vez que surge no jornal aumenta. Passou para 80, 100, enfim. A gente sabe, e no começo foi bem dito, que a área é valorizada. Então, barato não será. Então, digamos que seja 50, 100, é tudo muito caro. E a cidade precisa de outros parques. Biral e Augusto, qual que é a posição do organismo Parque Augusto em relação a isso? Acho que, antes de tudo, é preciso lembrar que a aprovação do Compresp, que ocorreu recentemente, ela é parte de todo um processo de aprovação pela Prefeitura, como a Nádia até aqui lembrou, né? Além do Compresp, a gente tem o parecer da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, e da Secretaria de Licenciatura. Licenciamento. Licenciamento. Bem, obrigado. A nossa questão é o seguinte, o organismo teve acesso a esse projeto e existem várias irregularidades detectadas dentro desse processo total de aprovação da cidade, né? O terreno ele tem uma matrícula onde as condições de ocupar esse terreno são bem claras, né? Só pode, dentro de 10 considerações, as principais dela é que a gente não retire nenhuma das árvores para construir nenhum empreendimento. Para esse empreendimento aprovado, estão sendo retiradas 46 árvores, né? Nessa mesma matrícula, existe também a condição de que só 25% dessa área seja ocupada por algum empreendimento. E no caso desse projeto aprovado, está ocupando 33% foi isso que eu li também. a priori. Assim, mas a gente pode até, quando você vê uma imagem dessa implantação, você vê que a forma de implantar induz que isso tudo vai ser um grande condomínio. A imagem, você diz, como se fosse a maquete, né? O isso, a maquete virtual. eletrônica e a planta, você vê né? na planta. E além disso, nessa própria matrícula, existe uma condição de que essa área seja especificamente um hotel, né? E esse empreendimento aprovado... Esse é o que está aprovado, do não, hotel. A condição de construção de alguma coisa ali é que seja um hotel, pelas exigências da matrícula desse terreno. E está sendo aprovado um edifício uso misto, que é uma mistura de hotel, habitação e comércio. Então, essa é alguma das irregularidades que a gente vê, né? Mas a mais grave, eu acho que é a questão das árvores. Acho né? que a hoje questão em dia, ambiental, que, como bem disse uma moça ali, por que não chove? A gente não tem mais, a gente não tem permeabilidade no solo. Quer dizer, na hora que você bota um concreto ali, você tira... Você tem enchente de um lado e falta de água do outro. Sim, quer dizer, são dois problemas. Crise hídrica, então tem esses dois pontos. E a questão ambiental, né? É bem por aí mesmo que, assim, quando a gente pensa em Compresp como um órgão de preservação, né, na cidade, a gente tem que pensar que preservação do quê? O que a gente quer para a nossa cidade nesse momento, né? Mais prédios, mais hotéis, enfim. Não, a gente precisa realmente retirar do centro as ilhas de calor, a gente precisa pensar em mais árvores, a gente precisa pensar em reorganizar a cidade. Eu acho que seria essa função primordial do Compresp que não estaria se cumprindo nesse momento com essa aprovação. Mas é uma questão de escala, a gente não pode observar uma pequena escala para pensar uma questão tão ampla como as mudanças climáticas. Nós temos uma resolução que foi a referência para todos os conselheiros, foi aprovada unanimemente, uma resolução que nos dá parâmetros para dizer se um projeto é adequado ou não. Então, esse projeto está totalmente aprovado, da construção de 2 torres. Não está aprovado. Teve a anuência do Conselho para que vá para a Secretaria de Licenciamento para aprovação final. O que está escrito na exigência contratual, na escritura do próprio terreno, é que haja uma ocupação
de 25% nos dois terrenos. Então, tá havendo não tem irregularidade do ponto de vista da questão da escritura, porque a Secretaria de Licenciamento vai ter que olhar isso para aprovar. Segundo, tem uma exigência de polo turístico que a gente precisa definir o que é um polo turístico. Um hotel e um conjunto de serviços e comércio pode ser considerado. Mas não é essa a nossa questão no Compresp. A gente tem referências da mata que a gente tem que proteger. É nossa tarefa proteger, sim. É isso que eu ia perguntar. A questão das árvores, então, eu acho está que protegido. Porque uma vez que você derrubou, você não tem como corrigir aquilo lá. Mas isso está protegido. As 46 árvores são um manejo que foi aprovado pela Secretaria do Verde num relatório em maio de 2014. Mas olha, uma pergunta é a seguinte, o fato desta área estar dentro de um centro que já é muito urbanizado, que é o que a gente chama de selva de pedra, né? Quer dizer, ele não teria um olhar especial para esta área que é como se fosse um oásis. Isso foi dito também por alguém ali, né? É um oásis dentro de um lugar que está completamente carente de lugares verdes, Se você olhar para outras áreas de São Paulo, até que não é tão ruim essa área. Nós temos o Largo do Arocho, a Praça da República, o Jardim da Luz, tem várias áreas. São todas praças, essa questão, praça e árvore todo mundo quer, parque todo mundo quer. A gente precisa ter uma noção geral do município de São Paulo e ver quantos parques a cidade de São Paulo precisa. Esse é o ativismo necessário. Por que essa questão do Parque Augusta é tão importante como parque, né? Não apenas um playground de um empreendimento particular? Porque ali convive toda uma comunidade noturna e que as pessoas do parque convivem e tentam também dinamizar dentro da nossa sociedade, sabe? A área ambiental é preservação e também aumento dessa área, né? Então, quer dizer, tem que plantar mais árvores, né? Não apenas eu acho que essa é a questão. Não apenas manter o que já tinha. Isso tudo. A cidade de São Paulo não pode pagar. Infelizmente, eu também quero um parque. Será que a cidade não pode pagar? O que será preservado e o que não realmente é inevitável? Haverá um parque com 2/3 do terreno e haverá uma construção muito menor, porque o Conselho define pela resolução 45 metros. Atrás nós temos o Cadório com 150 metros e os empresários queriam aprovar 100 metros, os conselheiros não aceitaram, inclusive, ouvindo a população, nós não mudamos a resolução. Ali tem um empreendimento que ocupa, tudo bem, no térreo de 33% ilegalmente, porque é 25%, mas existe um grande subsolo que vai ter um impacto... Peraí, você está falando do projeto? Do projeto em aprovação, que não foi aprovado. Tem um subsolo que vai gerar um impacto tanto naquele bosque que permaneceu, que resistiu, quanto em toda a região da cidade. Ali é uma parte, aquele terreno, que passa um berço do rio Saracura. E no momento que a gente está vivendo uma crise hídrica que promete ser um grande colapso urbano, se a gente não frear agora essa postura da construção civil, do mercado imobiliário, a gente não vai ter tempo de regenerar áreas verdes novas suficiente para a sobrevivência na metrópole. Então, peraí, tem uma coisa da porcentagem que eu estou um pouco confusa, porque... É numa matrícula. Eles estão deixando mais do que 25% numa área. Você falou 2/3 da área. 2/3 vai virar parque. Vai virar parque, mas eles estão falando que o projeto em aprovação está ocupando 33%. 33%. De área construída. Só que eu não sei, eu não sou muito boa de matemática, mas esse número não está batendo, gente. São duas matrículas. Na área que tem área verde, vai ter uma ocupação baixíssima, porque vai ficar quase tudo de área verde. E no outro terreno não tem exigência de ocupação. Mas, por exemplo, essa área que vai ficar, essa área que permanece verde, segundo, a ver se eu estou certa, que eu estou tentando entender, me acompanhar aqui,
ela pode ser ameaçada pela construção? Claro, porque foi o que diz, as raízes não aguentam, dependendo do que fiscalizar. Absorção de água do solo. O ativismo tem que fiscalizar e garantir o parque. Nós estamos do lado, o patrimônio está do lado da garantia de um parque que tem 2/3 da área e que há 40 anos eu quero ver transformado. É mais que 20 anos. Aquela senhora falou de 20 anos, mas eu estou há 40 anos querendo ver isso virar um parque. Eu falei para eles, não quero morrer antes de ver isso virar um parque. A questão que assim, então, vamos a gente atrasar tenta trazer também é que não é apenas o custo para a cidade, né? Porque assim, falar em valores monetários, o custo para a cidade, a gente está falando de um momento que é um custo para a nossa saúde, para a saúde de cada um, né? A questão é que será que a gente não deveria ter um olhar diferente sobre esta área da cidade, já que a Constituição traz esse olhar, esse viés de ambiental. Você tem que olhar por um viés constitucional de direito ambiental. Em relação à lei, né? Não está, a gente pode afirmar assim que não está obedecendo às leis da cidade. O próprio Compresp, o levantamento que o Compresp tem dessa área é da década de 90, que é o que eles consideram como área de bosque. Em 20 anos, aquele lugar se regenerou e o que é considerado floresta para o Compresp, por exemplo, hoje, depois de 20 anos, já aumentou tremendamente a área. Essa floresta aumentou muito mais. Se fosse pautado um novo estudo atual, e aí sim, um projeto pensado ali, a possibilidade de ocupar aquilo com prédios é mínima, né? Então a gente vê aí um impasse que ele é tecnocrático com o Compresp e que ele está pautado em informações desatualizadas. É crime sim, hoje, naquele lugar, o tombamento ele mantém a área do bosque e as espécies isoladas, só que esse tombamento foi feito há muito tempo e ele deveria ser refeito. E por que não tem parque? Por que não tem parque? 2004 foram feitos os estudos de tombamento, a gente vem atualizando, acho que não é essa questão. Eu acho que é uma questão que queremos 100% do parque, todo mundo quer. Só que com que roupa que eu vou? Samba, Entendi. Né? A questão principal que dinheiro é a gente especulação compra imobiliária. isso? Se não tivesse essa especulação imobiliária tentando, enfim... Não, eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa pra gente refletir. Claro. Porque a gente acabou o nosso tempo, a gente não tem mais, né, nossos argumentos. A gente vai continuar essa conversa. As pessoas estão há 40 você em casa anos, também né, sobre pode isso. continuar essa conversa em casa. Aliás, você não só pode continuar a conversa, como você pode dar a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o parque deve ser preservado ou as construtoras têm o direito de subir os prédios ali? Então, você mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número você já sabe. Não sabe? Eu vou te dar então agora. Olha, 11 97673 1540. Coloque seu nome, a cidade onde você mora. Quem sabe a gente lê a sua mensagem durante a semana. Obrigada, então, vocês terem vindo aqui. Eu já estou aqui a favor do parque. Boa. Então, O Parque Augusta resiste. Isso aí. Então, a questão é 100% ou 2/3. Parqueaugusta.cc, Parque Augusta no Facebook. Muito bem. Ele definiu um gênero musical e foi seu principal embaixador pelo mundo. Bob Marley, o rei do reggae, completaria 70 anos na última sexta-feira. 6 de fevereiro de 1945, num vilarejo do interior da Jamaica, nascia Robert Nesta Marley, filho de uma jovem negra e de um militar branco que morreu quando Bob tinha 10 anos. A mãe e o padrasto o levaram para viver em Kingston, direto para Trench Town, a maior favela da capital da Jamaica. Foi na adolescência em Trench Town que o talento de Bob Marley aflorou. Em 1963, com Bunny Wailer e Peter Tosh, formou os Waylon Wailers, que viraram sensação na Jamaica. No final da década, já rebatizada The Wailers, a banda se tornaria uma das principais expressões da religião e cultura Rastafari. O movimento pregava todo tipo de ação do bem, desde igualdade social, preservação ambiental, amor universal e, claro, a paz mundial. Particularmente, Bob Marley nem sempre foi fiel aos princípios da cultura que representava. Por exemplo, o envolvimento dele com drogas pesadas nos últimos anos da vida dele.
Ou então as sessões de espancamento que ele fazia no Empresário, enquanto um camarada, outro amigo, segurava uma submetralhadora Uzi atrás da porta. Ou então as outras sessões de espancamento que a turminha do gueto fazia no começo dos anos 70, junto aos DJs das rádios que não queriam tocar os discos dele. E por aí vai. For the life of a deputy, for the life of a deputy now. Em 1972, The Wailers desembarcam em Londres e um ano mais tarde conquistam a Europa com o álbum Catch a Fire. Em 74, já sem Ben Wailer nem Peter Tosh, Bob Marley chega ao topo das paradas britânicas com a definitiva No Woman, No Cry. 1976. Chega a vez dos americanos se renderem à batida do reggae. Foi, aliás, durante um show em Nova York que Bob Marley passou mal, já em decorrência do câncer que o mataria em 1981, aos 36 anos. Foi enterrado na pequena Nine Miles e entrou para a história da Jamaica como um herói nacional. Não se sabe ao certo com quantas mulheres Bob Marley se relacionou, nem o número exato de filhos que colocou no mundo. Mas são os herdeiros legítimos que têm mantido o legado de Bob Marley e a cultura Rastafari mundo afora. Africa unite, Africa unite, yeah. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon and we're going to our father's land. Stand up, warrior, stand up for your rights. Um concerto realizado na costa jamaicana em 1999 mostrou que, além dos Marley, tem muita gente disposta a manter viva a chama do reggae. Daqui a pouco, um concurso para lá de animado de marchinhas de carnaval. Tem também uma dança que virou febre na internet. Você ainda não ouviu falar do Passinho do Romano? Também tem cinema aqui no Metrópolis. A gente fala de Birdman, um dos favoritos ao Oscar. Até já.